O soldado que testemunhou os últimos minutos de Jesus, agora o centurião e aqueles que estavam com ele, zelando por Deus sobre Jesus, ao presenciarem o terremoto e os eventos que estavam ocorrendo, ficaram terrivelmente amedrontados e repletos de temor. Eles declararam sinceramente que este era verdadeiramente o Filho de Deus. Mateus 27 versículos 53 ao 54. Era a responsabilidade do centurião assegurar que a crucificação fosse realizada corretamente e sem complicações. Normalmente, ele estava no comando de uma centena de soldados durante a crucificação. Sendo um soldado de carreira, sua coragem e inteligência o elevaram nas fileiras. Para alcançar tal posição, era necessário que fosse imperturbável e eficiente. Esse homem tinha que obedecer às ordens de seus superiores. A cena da crucificação de Jesus foi tão marcante que até mesmo um centurião romano endurecido reconheceu que aquele era o Filho de Deus. Essa percepção indicava a inocência de Jesus no crime pelo qual estava na cruz. O centurião, que havia supervisionado inúmeras crucificações, se deparou com algo extraordinário nesta execução. Ele viu a resposta de Jesus à injustiça sofrida nas mãos de seus compatriotas. Jesus permaneceu em silêncio diante das acusações, respondendo ao sumo sacerdote que o chamava de Cristo, o Filho de Deus. Mateus 26 versículos 62 ao 64. Ao ver o linchamento e a zombaria durante a crucificação, o centurião testemunhou a dignidade com que Jesus enfrentava o sofrimento. Mesmo diante da flagelação e da coroação com espinhos, Jesus não retaliou com palavras. Pilatos, desejando satisfazer a multidão, entregou Jesus para ser crucificado. Marcos 15 versículos do 11 ao 15. A preocupação de Jesus era pelo perdão, não pela fuga. Ele expressou misericórdia para com aqueles que o rejeitaram e o crucificaram, incluindo o centurião. Ao ser crucificado, Jesus clamou pelo perdão do Pai, pois eles não sabiam o que estavam fazendo. Lucas 23 versículo 34. As trevas que cobriram a terra durante a crucificação foram um sinal poderoso. Era o cumprimento das Escrituras, indicando juízo e luto. A rápida intervenção divina trouxe essa escuridão sobrenatural, que não poderia ser explicada por um eclipse. Amós 8 versículo 9 foi cumprido, onde Deus anunciou que faria o sol se pôr ao meio-dia. Além disso, a terra respondeu ao sacrifício do Filho de Deus com um terremoto, e as rochas foram divididas. Este evento cósmico simbolizou a reação da criação à morte do Criador. As trevas e o terremoto foram acompanhados pelo milagre da ressurreição de santos após a morte de Jesus, que saíram dos túmulos e apareceram a muitas pessoas. Esses milagres espirituais operados pela morte de Cristo foram típicos de maravilhas continuadas até sua volta. Corações endurecidos foram quebrantados, sepulturas do pecado foram abertas, e aqueles mortos em transgressões e pecados foram vivificados. Eles saíram dos túmulos e foram para a Nova Jerusalém. No entanto, é importante notar que esses eventos ocorreram após a ressurreição de Jesus. Os santos ressuscitados não tiveram seus destinos específicos registrados na Bíblia, então a interpretação pode variar. Alguns acreditam que eles podem ter retornado à morte física, enquanto outros sugerem que foram para o céu com o Senhor Jesus. A narrativa sobre o centurião destaca o impacto dramático que as últimas horas de Cristo tiveram sobre ele. Ele testemunhou eventos nunca antes vistos, causando um impacto quase insondável. O centurião, acostumado a lidar com o medo, ficou profundamente amedrontado junto com suas tropas diante do que presenciaram. O terror puro tomou conta deles. Jesus não apenas impactou homens ásperos como o centurião, mas também mulheres, incluindo Maria Madalena, uma mulher anteriormente possuída por demônios, que o seguiu desde a Galileia. Se alguém era pagão, como o centurião, ou como o ladrão na cruz que acreditou e foi salvo, todos são salvos pela morte de Jesus na cruz. A cruz começou imediatamente a cumprir seu propósito, e esse trabalho continuou por 2 milênios. O poder da cruz e o amor ali demonstrado movem corações, desde um coração endurecido de um soldado até corações cansados de todos que se ajoelham diante dela. O apóstolo Paulo exorta a conhecer a Cristo mais profundamente. Filipenses 3 versículo 10, experimentando o poder de sua ressurreição e compartilhando a comunhão de seu sofrimento. A fé em Cristo transforma vidas, e a tradição,
embora não confirmada, relata que o centurião, chamado Longino, tornou-se um devoto seguidor de Jesus, pregou o Evangelho e morreu como mártir. A mensagem da cruz é poderosa, embora pareça loucura para aqueles que a rejeitam. Para os salvos pela graça de Deus, é a manifestação do poder e sabedoria de Deus em 1 Coríntios 1 versículos 18, 23 e 24. Deus tomou a iniciativa na salvação ao enviar Cristo para morrer, e agora é nosso movimento responder a esse amor sacrificial. O centurião começou como um oficial romano supervisionando uma crucificação, mas terminou o dia reconhecendo Jesus como o Filho de Deus. O poema Entronizado na Árvore Terrível de John Ellerton destaca o silêncio e a solidão de Jesus durante as 3 horas de agonia, lutando com o pecado humano, cumprindo o plano de redenção de Deus.